Fala aí, galera. Então, quem vai ver a live aí pelo YouTube, né? Quem vai ver o vídeo pelo YouTube, é... hoje é treino de resistência na musculação e na aula de jiu-jitsu, nosso tema de hoje. Então, galera, essa live, né, como sempre, ela não vai ficar aqui no Instagram, né? Assim que acabar, eu vou salvar e vou jogar pro YouTube, né? Então, quem estiver vendo essa live aqui depois, tá vendo pelo YouTube, tá? Então, sempre, né? Lembrar de se inscrever aí no canal. Então, a galera que não me acompanha no YouTube, no canal do YouTube eu tenho bastante vídeo, tem mais de 300 vídeos, bem mais, e muito vídeo de conteúdo, né? Aí por aí você acha muito canal de jiu-jitsu com vídeo de posição. Eu sei que muita gente gosta de posição, mas assim, não é a minha pegada primária, né? Posição passa nas minhas aulas no dia a dia e aqui no Instagram, no Facebook, no Sparkle, no Telegram, né? A ideia é conteúdo, beleza? Que vai te ajudar como atleta, né? A sempre ter uma pegadinha legal em relação ao seu treinamento e como professor, você montar aulas diferenciadas aí para os seus alunos. Tranquilo? Beleza? Então vamos que vamos. Treino de resistência, né? Na musculação e no jiu-jitsu. Então, mais uma live que eu vou estar falando sobre musculação. Normalmente eu falo só sobre jiu-jitsu, né? E hoje eu vou, como no treinamento de força, eu falei também sobre musculação. Dei exemplos de treinamentos na musculação de exercício e falei alguns exercícios que eu não utilizo e por quê, né? Hoje, né, na parte de treinamento aí de resistência, eu também vou falar um pouco da parte de musculação, né? Vou estar falando essa pegada aí por quê. Mas antes da gente entrar nisso, no específico, que é musculação e como é que é no jiu-jitsu, a gente tem que entender o que é resistência. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas olham para a resistência de uma forma diferente do que ela é de fato. Tranquilo? Então, né, tópico 1 aí, né, o que é resistência, definir resistência, tá? Eu vou estar olhando sempre aqui para baixo, tá? Para estar ticando aqui o meu... só uma... Vai ver aqui rabiscado aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que tem uns rabiscos aqui? Isso aqui é as aulas que eu faço, que eu anoto, tá? Então, eu sempre faço aula e vou escrevendo o que eu estou escutando. Disso desde a época da faculdade. E sempre vou escutando e vou escrevendo. E aí depois, quando eu passo a limpo com as minhas palavras o que a pessoa falou, né? O professor falou. Isso me ajuda muito. Pode ser aí uma pegada de estudo para vocês. Então, você vai sempre me ver com um caderninho rabiscado na mão. Beleza? Então, o que é resistência, Lúcio? Né? Resistência, tá? É a capacidade de você manter um estímulo, tá? Você manter uma capacidade física, você conseguir manter uma capacidade física por um tempo prolongado, pelo maior tempo possível, tá? E aí, galera, se a gente estiver falando de resistência de força, a gente está falando manter a força por um tempo maior. Mas a resistência, tá? Ela pode ser, por exemplo, uma resistência aeróbia, né? Ou aeróbica, né? Como algumas pessoas falam. Ela pode ser a resistência, uma capacidade de você manter essa atividade aeróbia por maior tempo possível. E ela também pode ser uma resistência anaeróbia, né? Ou anaeróbica, como você quiser, que é a capacidade de você conseguir manter a maior intensidade possível na atividade, né? Sem utilizar, né, o oxigênio como o maior recurso de fonte de energia para aquele movimento. E aí, algumas coisas às vezes se confundem. Por exemplo, o jiu-jitsu é uma atividade aeróbia, quer dizer, ela, pelo tempo dela, ela tem um grande recurso de oxigênio. Porém, o que dá fadiga na luta de jiu-jitsu é a capacidade anaeróbia. Que seria o quê? O que causa fadiga no jiu-jitsu é a alta intensidade e os momentos que não tem oxigênio em grande quantidade para aquela atividade ali, né? Para aquela intensidade. Como assim, Lúcio? Por exemplo, então, numa luta de jiu-jitsu, por mais que ela dure 10 minutos, uma faixa preta adulto, por exemplo, que você vê que é predominantemente aeróbio, né? O tempo de uma atividade aeróbia,
Quando chega lá pro 9º minuto, por exemplo, se você e seu adversário começarem a atacar intensamente, tá? De uma forma assim, botar assim, muito intensa para tentar vencer a luta ou se defender ali, né? Atacar ou defender uma intensidade muito alta, a atividade vai chegar num pico tão alto que você vai utilizar uma fonte de energia, que é a glicose, tão rápido que não vai ter oxigênio suficiente naquele momento para liberar esse hidrogênio dali. Então o que vai acontecer, né? Para continuar a atividade. Então o que vai acontecer? Você vai acabar tendo fadiga por acidose, que é não aguentar mais a atividade ali. Então vamos lá, para quem já estava um pouco antes. O jiu-jitsu é aeróbio, né? Porém, a fadiga, a característica de fadiga do jiu-jitsu é anaeróbio, é sem oxigênio, ou, né, com menos oxigênio do que deveria para aquela atividade. Beleza? Tranquilo? Então, a gente está falando de resistência, tá? Então, o que é resistência? A resistência é a capacidade de você manter, você manter uma capacidade física por maior tempo. Aí eu falei da resistência de força. A resistência de força, né, é você manter uma força por o maior tempo possível. Mas aí eu falei que tem resistência aeróbia e tem resistência anaeróbia, quer dizer, com predominância do oxigênio ou sem a predominância do oxigênio. Beleza? Por que é importante a gente entender isso? Porque a resistência, no geral, as pessoas pensam só numa coisa. Quando vai para musculação, a pessoa acha que é só fazer 20 repetições, 25 repetições, que é resistência. E não é bem assim, principalmente quando a gente está lidando com atleta ou com praticante de jiu-jitsu. Tranquilo? Beleza? Anotou isso? Com isso, eu falei... Tá. E aí, galera, qual é a resistência que pro jiu-jitsu ela deve ocupar a maior parte, né, da planilha de treinamento quando você pensa em planejar, né? É a alática, quer dizer, é a anaeróbia, né? A lática não, desculpa, a lática, que produz muito lactato. Beleza? Então, qual é a resistência que você vai trabalhar mais? É a que produz muito lactato. Então seria anaeróbia lática. Beleza? Não precisa gravar esse nome, contanto que você saiba que é o tipo de atividade. Pô, Lúcio, eu não sou da área, mas eu só queria entender. Você tem que saber que é um tipo de atividade que dá aquela queimação, que dá aquela sensação de fadiga na musculatura. É essa que você vai ocupar a maior parte da sua planilha de treinamento. Beleza? Pergunta, galera, coloca sempre na interrogaçãozinha ali, tá? Porque aí depois vai ser relevante conseguir voltar nela e responder vocês. Então, quando a gente for montar nossa planilha de treinamento, nas fases que a gente escolher colocar a resistência, tá? A gente tem que pensar nisso. Tanto para a musculação, quanto para o jiu-jitsu. Por quê? Apesar da maioria dos professores de jiu-jitsu olharem o jiu-jitsu apenas como um treino, bota o rola lá e pronto, não é bem assim que funciona. Existe formas, né, de eu trabalhar isso no jiu-jitsu, a gente vai falar daqui a pouco como a gente vai trabalhar a resistência. Lembra que na live que eu falei sobre força, né, eu dei alguns exemplos de treinamento que a gente poderia fazer de força, né, nas aulas de jiu-jitsu. Tranquilo? Beleza? Então, o que é esse lactato? Qual a importância dele? A gente tem que entender isso para a gente poder montar um treinamento bem interessante, né? Galera, muita gente ainda chama de ácido lático, né? Mas, sim, não é o nome que deveria estar sendo usado agora. Mas, se isso for mais fácil para você entender, não tem problema nenhum, tá? Mas, o que acontece? Por exemplo, tô eu tentando passar uma guarda, tá? E aí eu tô lá, dando a blitz.
Aí eu chego do teu lado, você empurra, aí eu vou e pulo pro outro, aí você empurra, aí eu chego quase pegando ali a posição, passando a guarda, aí você empurra, passa a perna por cima, aí eu volto, aí você tenta me travar, faz uma guarda-aranha, eu explodo a posição de novo, chego toreando de um lado, toreio do outro, e isso vai te passando 20, 30, 40, 50 segundos, aí 1 minuto nessa blitz intensa, aí por acaso, quando tá acabando esse 1 minuto que eu já tô na minha, assim, no máximo ali do meu ímpeto, você entra num armlock da vida, e aí, pra sair do armlock, eu começo a girar da cambalhota, saio, giro, aí você gira pra omoplata. Aí você, quando vai pra omoplata, eu dou cambalhota, você briga pra estabilizar a posição, aí a gente brinca, sai do tatame. Aí a gente levou 2 minutos numa intensidade insana. Por quê? Porque como não tem uma carga definida, é o máximo de força de cada um, é uma briga entre os dois ali de força, a gente fez uma força muito maior do que levantar um peso na musculação, né, com certeza. E aí, como a gente foi no máximo da intensidade para aqueles movimentos ali, e por um período longo, botar aí 2 minutos, que foi essa blitz aí, essa dinâmica aí, o que aconteceu? O nosso organismo, para manter essa intensidade muito alta, ele primeiro utilizou uma energia que já está dentro da musculatura esperando, e é uma energia muito simples de ser usada, então ela é boa, né? Ela é um fácil recurso, só que aí chega um momento que ela não tem mais disponível. E aí teu organismo olha, né? Teu músculo olha assim e fala, cara, não tem energia aqui para eu utilizar rápido. O que eu vou fazer? Vem o que está mais rápido para mim aqui. E o que está mais rápido para o músculo, sem ser essa energia imediata? É a glicose, que está em forma de outro substrato, tá? Como glicogênio. E ele pega isso e começa a utilizar. E isso ainda consegue manter uma intensidade muito alta, tá? Só que isso tem um custo. Para utilizar esse tipo de energia, tem um custo alto, que é liberar hidrogênio. Presta muita atenção nisso. Por mais que você não seja da área, isso é muito interessante você saber, tá? Então, essa liberação de hidrogênio deixa aquele ambiente muito ácido. E se esse hidrogênio não sair de dentro dessa célula muscular, se ele não sair daquele ambiente aí, você vai parar. Presta atenção. Se esse hidrogênio, eu estou utilizando a glicose, e aí eu começo a jogar hidrogênio ali. Se esse hidrogênio não sair dali, você vai parar, não tem como continuar. O ambiente está ácido, esse hidrogênio vai para algumas regiões dentro da célula que vão dificultar você contrair a musculatura, você não vai conseguir mais fechar a mão, não é isso? Ou não vai conseguir abrir a mão depois de uma pegada intensa ali por muito tempo, né? Vai dar aquela sensação de queimação e muitas vezes uma sensação de cãibra ou até mesmo a cãibra, tá? Mas o que isso quer dizer? Esse hidrogênio não está saindo dali, ele precisa sair. E o teu corpo tem uma coisa, o nosso organismo é fantástico, e ele tem uma coisa que tira, e essa coisa que tira é a formação desse lactato. Então o lactato é o nosso, é o grande moço aí, o mocinho da situação. Ele vai pegar esse hidrogênio que está atrapalhando e falar assim, ó, temos que continuar, não tem? O Lúcio quer passar essa guarda, não é isso? O Lúcio quer passar essa guarda e a gente vai continuar. Aí ele pega e tira esse hidrogênio de dentro da célula. E ele começa a tirar esse hidrogênio de dentro da célula. Só que o que acontece de novo? Esse hidrogênio que ele está tirando de dentro da célula, que está grudado nele, tá? Vai ficar do lado de fora da célula. Que também, se juntar muito ali, aquele ambiente vai ficar ácido também. Então isso tem que sair dali também. Mas primeiro tem que tirar dentro da célula. Porque se eu tiro de dentro da célula, tá? Esse hidrogênio, ali dentro a sua célula fala assim, opa, tá livre de novo, vamos quebrar mais açúcar, bota o Lúcio para passar essa guarda, beleza? Consegue entender isso? E se fica entupido de hidrogênio e fala, ó, não dá mais, parou tudo, mas o nosso corpo é muito inteligente, então ele fala assim, ó, tira esse hidrogênio daí e manda bala, vamos quebrar mais açúcar, beleza? Tranquilo isso? E aí quando isso que tira o hidrogênio dentro da célula é o lactato. Só que ele vai ficar no fora da célula e ele vai ficar muito concentrado ali. E nessa concentração alta, lembra? Agora eu já estou tomando armlock nessa dinâmica que eu falei, né?
Eu já tô tomando Armlock, tô virando para tentar sair do Armlock. E aí minha célula fala, ó, continua, continua. Só que aí, fora da célula, tá cheio, tá muito ácido, tá cheio de lactato. E aí precisa acontecer alguma coisa fora dessa célula, né? Para que eu continue a atividade. Porque se ficar ácido fora da célula, não vai deixar mais sair hidrogênio de dentro da célula. E aí vai ficar ácido dentro da célula e acabou, parou de novo. Beleza? Então nosso organismo vai começar a fazer o quê? Hiperventilar, né? Uma das primeiras reações que vai acontecer. Você vai começar a respirar forte para poder... Já passou por isso, quem luta já passou por isso. Isso é uma tentativa de tirar esse lactato daquela região ali, através de uma reação química com bicarbonato, e aí vai sair através do gás carbônico na respiração. Uma outra forma de fazer isso é jogar esse lactato pro fígado, né? Para ele estar fazendo a ressíntese dele. Ou pegar esse lactato e jogar para as células que têm capacidade, né, de estar reutilizando ele. Normalmente as fibras vermelhas, né? Que tem maior capacidade de estar reciclando esse lactato. Então presta atenção. Basicamente eu vou ter 3 caminhos depois. Por que tu falou isso tudo, Lúcio? Por que tu tá falando isso, esse monte de nome feio, essa baboseira toda? Porque isso é resistência lática. Desculpa, resistência lática. Isso é resistência à acidose. É isso que a gente tem que treinar predominantemente numa planilha de treinamento físico ou de jiu-jitsu. Beleza? É exatamente isso. Por que tu tá falando isso? Porque se eu não sei o que eu tenho que mudar dentro do organismo do aluno, não adianta, porque eu nunca vou acertar o treinamento. Se eu não sei o que eu tenho que mudar dentro do organismo do aluno, não tem treinamento. Porque eu vou mudar o quê? Que treinamento eu vou montar? Eu não sei o que eu tenho que mudar. Agora a gente já sabe. O que a gente tem que mudar? Melhorar a capacidade do nosso aluno de produzir lactato. Por quê, Lúcio? Porque lembra que eu falei? Se ele produz mais lactato, sai mais hidrogênio dentro da célula. E eu falei que o hidrogênio ia fazer a célula parar. A célula muscular não pode parar. Imagina, eu não ia passar guarda, ou ia tomar um Armlock, ou ia tomar uma omoplata, por essa dinâmica aí, pela essa historinha que eu contei, não é verdade? Não é isso? Nessa nossa ilustração aí. Então, eu não posso parar. Então, uma das mudanças que eu tenho que fazer é melhorar a capacidade do meu aluno de produzir mais lactato. Show de bola! Com isso eu tiro o hidrogênio. Qual é a outra mudança que eu tenho que realizar no organismo dele? Fazer com que ele tenha muita eficiência, né? Que ele consiga, né, retirar esse lactato que está fora da célula ou jogar para a respiração, não é isso? Como eu falei, na hiperventilação, e ter uma eficiência em fazer isso, né? Ou jogar para as células vizinhas que têm capacidade de utilizar esse lactato como fonte, reciclar a energia, ou pegar esse lactato e jogar para a corrente sanguínea para sair dali. Beleza? Então, essas são as mudanças que eu tenho que fazer, né? Então, basicamente, eu tenho 4 mudanças. Produção de lactato, show de bola. Se eu consigo produzir mais lactato, é sinal que eu tenho eficiência nesse sistema. Se eu consigo... aí vai sair. Se eu consigo jogar para as células vizinhas com eficiência, tá show de bola. Se eu consigo jogar para a corrente sanguínea, tá show de bola. Se eu consigo hiperventilar com mais facilidade, né, para retirar no gás carbônico, tá show de bola. É essa mudança que eu tenho que fazer. E aí como é que eu faço isso? Com milhares de tipos de treinamentos. É só você entender isso. Tranquilo até aqui, galera? Foi demais? Se foi demais, fala assim, pô, Lúcio, foi demais. Você viajou. Repete essa bagaça de novo aí para mim, por favor. Coloca aí, por favor, senão, para eu poder continuar aqui, vai ficar mais fácil. Esse início é um pouquinho mais pesado, tá? Só ticar aqui. Vai colocando aí, ó, que eu vou anotar aqui, do que eu falei. Show. Tá, show de bola. Beleza? Essa aí é a famosa, quando eu melhoro essa eficiência, a famosa resistência à acidose. Eu consigo fazer com que o meu aluno tenha facilidade em suportar essa acidose, né? E aí, quando eu não melhoro isso,
e ele vai ter fadiga pela acidose, quer dizer, ele não consegue mais contrair a musculatura, ele não consegue mais dar continuidade ao processo, e aí ele tem que parar, ele tem fadiga pela acidose. Beleza? Show de bola? Isso, galera, eu vou botar esse vídeo no YouTube depois. Se você não entendeu, assim, falar assim, cara, eu tô entendendo isso pra caraca, veja e reveja esse vídeo várias vezes. É questão de honra tu entender isso. Fala assim, cara, eu vou entender isso, tem que entender isso. E você vai ver. Às vezes eu estudo alguns temas que eu não entendo, eu falo assim, não é possível. O cara só tá repetindo um conceito que ele leu em algum lugar e nem foi ele que produziu isso. E eu não vou entender uma coisa que eu tô recebendo de segunda mão, terceira mão, quarta mão, sei lá. Eu vou ter que entender isso. Então, repetir. É igual luta. Tu fala assim, ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou ganhar aquele cara. É exatamente isso. E você vai batalhar até entender isso. Tranquilo? Vamos lá. Questão de honra, hein? Vamos lá. Então, meu corpo tem que ter açúcar para ter mais energia? Então, Tiquinho, quando eu falo açúcar, eu tô falando da forma mais simples possível, que é a glicose já pronta para ser utilizada dentro do organismo. Não necessariamente o açúcar que a gente coloca em doce, no café, não esse açúcar, tá? É a glicose do sangue. E aí, o que é essa glicose? Essa glicose é a menor partícula de um carboidrato, por exemplo, tá? Então, quando você come carboidrato, quando você come um pão, quando você come arroz, quando você come macarrão, quando você come um aipim, quando você come uma batata, ela, para entrar no teu organismo, ela vai ser quebrada em glicose, beleza? E essa glicose, ela vai pro teu sangue e o teu sangue vai liberando, e o teu sangue vai distribuindo isso no organismo segundo a necessidade dele ou o que ele acha ser necessidade, beleza? Isso é importante. E aí eu não vou entrar nesse o que ele acha ser, porque aí não é a questão do nosso tema aqui, mas não é essa glicose, não é açúcar que a gente fala que come não, que bota no doce, parada não, beleza? Mas a glicose é um tipo de energia no organismo, que é o carboidrato quebrado já, pronto para ser utilizado pelo seu corpo. O que posso fazer para diminuir essa sensação de queimação nos braços quando fico muito tempo fazendo força? Possivelmente porque não apareceu para mim, mas deve ser isso. Então, o que você faz? Vai fazer exatamente o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar isso aqui. Eu preciso da eficiência nisso, e aí eu tenho que treinar. E aí eu vou falar, vou comentar alguns métodos que existem aqui, que a gente pode estar fazendo, mas de forma bem básica é fazer o que eu falei. Dar capacidade para o teu organismo de produzir muito lactato, né? Fazer com que ele consiga produzir muito e fazer com que ele tenha eficiência em retirar depois. Se ele tiver essas duas combinações, alta produção e eficiência, ser muito ligeiro em tirar esse carboidrato e reciclar, é que você melhorou essa performance aí. Tranquilo? Beleza? Podemos ir para o próximo? Então, falei da resistência lá. Ó, então já foi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos meu aqui já, hein? Beleza? Métodos de treinamento na musculação. Então, quais são os métodos de treinamento que a gente pode utilizar na musculação que vão aumentar, né, a sua eficiência em estar lidando ou melhorando a performance para essa capacidade física que é a resistência, tá? A acidose, né? Então, galera, tem muitos que a gente pode estar fazendo, né? Muitos mesmo, mas uma coisa que você tem que pensar é colocar o organismo, o seu organismo ou o organismo do seu aluno, né? Se você for professor, tá? O máximo de tempo em atividade na mais alta intensidade possível. Porém, tá? Quando eu falo máximo aí, como eu quero dar ênfase a esse sistema, que não passe de 3 minutos. Então eu tenho que criar uma intensidade em que um pouquinho antes aí de 3 minutos ele não aguente mais fazer, tá?
beleza? E aí tem algumas formas. Por exemplo, se você pegar o teu aluno, tá? E colocar ele para fazer 30 repetições lá no supino. Ele vai lá fazer 30 repetições, dá um descanso pequeno, bota ele para fazer mais 30, por exemplo. Possivelmente, sei lá, se você der 30 segundos de descanso, possivelmente já, se ele fez 30 morrendo no máximo, ele já não aguenta fazer 30 de novo. Não é isso? Aí dá mais 30 segundos e manda ele fazer 30 repetições de novo. Aí ele já não consegue. Na última ele já está chegando em 10 e ele vai tentar continuar fazendo e a musculatura não consegue mais contrair. Isso é uma forma de fazer, é uma forma bem básica. Porém, eu estou falando 30 repetições e aí já é uma pessoa um pouco mais treinada. Mas uma pessoa que está sedentária, por exemplo, pode começar com 10, com descanso pequeno. Porque você não quer que ela recupere essas fontes de energia. Pelo contrário, eu quero que ela vá para a segunda série já debilitada. Lembra da densidade? Quem assistiu a live de densidade aí, quem estiver vendo pelo YouTube, tem a live de densidade e intervalos de treino, tá? É só ir clica na playlist, né? Na playlist aí tem lives. Clica lá que tem uma live lá falando só sobre isso, a importância dos intervalos e tal. Então, quando eu escolho um intervalo, eu vou escolher, tá? Se o meu aluno vai poder ter uma recuperação total, uma recuperação parcial ou uma recuperação insuficiente, tipo assim, quase zero, beleza? E aí, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que eu permaneça em um sistema ou não. Nesse caso, eu vou dar uma recuperação bem curtinha para ele, para que ela seja parcial e vai chegar um ponto que ela vai ser insuficiente. E ele não vai conseguir mais produzir, recuperar aquele sistema. Como ele não vai limpar esse lactato que a gente estava falando, né? A acidose vai ficar bem alta, ele entra em fadiga, ele não aguenta mais fazer. E aí a gente vai para outra musculatura para limpar essa. Então, se você estiver fazendo atividade e vai fazer no limite desse sistema, é interessante você fazer um supino e depois fazer um exercício de perna ou um abdômen para poder, né, dar uma recuperada aí. Uma outra coisa também que a gente às vezes utiliza e é interessante, né, é você fazer um descanso ativo, bem levinho. Por exemplo, botou ele para fazer o supino, bota ele para caminhar muito leve. O corpo dele tem que entender que é um descanso, tá? Bota ele para caminhar lá na esteira. Por que isso? Porque aí o sangue vai circular mais rápido, né, mais vezes, numa intensidade um pouquinho maior, e aí com isso vai limpar. Lembra que eu falei que se o lactato cair no sangue é uma das formas de limpar? E aí vai estar ajudando a limpar. Lembrando que na hiperventilação, o hidrogênio vai sair no gás carbônico através do sangue também, tá? Porque o bicarbonato vai agir, e aí pelo sangue, e ele vai sair no sangue também. Tranquilo? E aí vai ser no caso quando o sangue for lá pro pulmão. Tranquilo? Beleza? Então, a gente pode utilizar tênis de 30 repetições? Pode, show de bola, é bem básico. E o teu aluno, se o cara for bem treinado, 30 repetições vai já dar uma extensada ótima nessa musculatura, tá? Mas, Lúcio, se ele for sedentário, se ele for iniciante, se ele nunca fez treino físico, pode começar com 10, desde que o descanso seja bem pequeno. Pode dar descanso de 20 segundos, por exemplo, e aí você vai acompanhando para ver em que momento que ele para, e a partir daí você vai aumentando o treinamento para ele, conforme ele for respondendo. Beleza? Por exemplo, nas minhas consultorias para a galera que quer realmente fazer uma mudança grande aí no condicionamento e os atletas, que eu troco os treinos de 15 em 15 dias, né? Então eu consigo fazer essas mudanças muito rápidas, né? E aí então fica mais fácil. 15 dias, ele rodou 2 semanas com o estímulo, ele vai me dando feedback, fala, opa, ficou leve para ele, aumenta isso aí. Pô, ficou pesado pra caraca, diminui isso aí. Aí a gente vai coordenando, eu tenho um tempo mais rápido para poder responder. Ô Rodrigo, faz o favor para mim, coloca essa pergunta na interrogaçãozinha, porque quando eu clicar nela, ela vai ficar destacada para mim. Por favor, coloca.
Aí eu vou conseguir responder ela com calma. Porque aqui alguém vai comentar, ela vai subir e depois eu vou ter que ficar descendo para caçar ela. Mas eu já vi mais ou menos aí. Mas coloca lá porque eu já vou responder. Então, repetições. Pô, Lúcio, qual outra forma de fazer? Eu posso fazer um circuito, por exemplo, né? Posso fazer um circuito pequeno. Que aí, por exemplo, eu posso trabalhar duas musculaturas, tá? Posso trabalhar, por exemplo, 2 exercícios de peito e 2 exercícios de abdômen, tá? Com repetições altas. Sai do peito, vai lá, supino, flexão de braço, aí eu vou para abdominal infra e abdominal supra, por exemplo, tá? Vamos botar que eu faça 20 de cada. 20 supino, 20 flexões, 20 abdominal infra, 20 abdominal supra, volta, 20 supino, 20 flexões, 20 infra, 20 supra, e aí vou fazendo esse ciclo. O que que acontece? O tempo de descanso para aquela musculatura e não para o sistema cardíaco, ok? O tempo de descanso para a musculatura vai ser um tempo curto, porque você vai estar fazendo outro exercício. E aí você vai estressando. E aí tem uma pegada muito legal, porque como as duas vão estar liberando, né, lactato no sangue, você vai ter uma ineficiência momentânea durante o exercício de estar tirando esse lactato, o que vai criar um estresse muito legal aí na musculatura que você está utilizando. E aí você vai aumentar também. Lembrando que o que eu estou falando é de um dia. Isso não é faz um dia e acabou, não. Isso vai ter que repetir durante um tempo, tá? Para poder gerar um benefício. Porque toda adaptação ao treinamento é crônica e não aguda. O que é crônica, Lúcio? Tá fazendo. Por isso que você fica sobre um tempo com treinamento para poder trocar, beleza? E não e não faz um dia e troca o outro. A não ser que, né, você troque o treinamento, mas mantenha mantenha um padrão ali de estímulo. Mas aí é uma pegada um pouquinho mais avançada para a gente conversar aqui. Tranquilo? Drop set e pirâmide crescente como intervalo curto são boas alternativas para jogar o lactato lá no alto, possivelmente que não deu. Então, Rodrigo, drop set é uma excelente opção, tá? E galera, tem gente que tá clicando na câmera. É porque quer entrar na live comigo, é isso? Se quiser entrar na live, fala que se der aí a gente entra, sem problema nenhum, tá? Então, Rodrigo, é sim. Por que acontece? Para quem não sabe o que é o drop set, né? O drop set é quando, na maioria das vezes na musculação, o cara faz assim, vai lá, botar bíceps no crossover. Ele faz uma com, sei lá, 6 placas, sei lá, ele faz 8 repetições. Aí ele diminui uma placa, faz mais 8. Aí ele diminui uma placa, faz mais 8. Mais ou menos isso. E aí tem vários tipos de estar fazendo isso. Porém, existe um padrão aí, né? Você vai diminuir, a ideia é você diminuir entre 5% e 10% da carga. E tenta manter o mesmo número de repetições, tá? Que aí você já cria um padrão de diminuição de carga. Você pode fazer, por exemplo, fez 15 na primeira, diminui 10% da carga e tenta fazer o máximo na segunda. Diminui 10% da carga e tenta fazer o máximo na terceira. Diminui 10% da carga e tenta fazer o máximo na quarta, por exemplo, tá? E a pirâmide também. Só que assim, a pirâmide, né, o que acontece? Ela tem um tempo de descanso entre as repetições, tá? E aí, você pode fazer ela subir na carga ou diminuir na carga. É um tipo de... Travou tudo? A pirâmide é um tipo de treinamento que normalmente você respeita o descanso, porque você quer que a pessoa, né, ela volte para o treinamento capaz de levantar a próxima carga. Tranquilo? E aí, ela não tem foco total nessa acidose, tá? Ela tem o foco na tensão. Então isso pode mudar um pouco se você fizer como todo mundo faz, ok? E aí o que eu aconselho, se você quer dar ênfase na acidose, controla o intervalo. Diminui esse tempo de intervalo aí. Cria um tipo de intervalo
que vai fazer com que você volte ainda cansado para o exercício, tá? Para que você possa realmente estressar aquela musculatura e ela não conseguir responder como deveria. Osse, foi? Botaram aí que cortou, eu não sei exatamente onde cortou, porque para mim não apareceu travado. A minha câmera mudou, de novo, né? O que aconteceu, mas o áudio estava saindo para mim normal. Respondido, Rodrigo? Conseguiu ouvir, Rodrigo? O exemplo do drop set, de novo? Então, no geral, o que as pessoas fazem, né? É muito comum utilizar no cross ou no pulley, que é placa, é muito fácil tirar, né? Você tem um tempo de parada muito curto. Então, o que a galera faz? Ela, sei lá, botar com puxada aqui na altura do frontal aberta, né? Se você fizer ali puxado, sei lá, 10 repetições, aí normalmente a pessoa faz o quê? Diminui uma placa, faz mais 10, diminui uma placa, ela fixa, tá? A repetição e ela não fixa o máximo. Então sempre vai no máximo. Fez 10 na primeira morrendo, diminui uma placa, faz até morrer a segunda. Diminui uma placa, faz até morrer a terceira, entendeu? E não para na repetição simplesmente, porque não é isso que a gente quer. A gente quer o limite da musculatura, beleza? E muita gente faz o drop, né? O drop set fixando na repetição e não no estresse máximo. Então faz isso focando no estresse máximo. Foi agora? Então, as repetições que eu falei o drop set, que acabou perguntando, expliquei a pirâmide, como que poderia trazer essa pirâmide, o método de pirâmide para esse sistema de acidose, tranquilo? Falei do método circuito, né? Você fazer um circuitozinho ali com 4 exercícios e como você poderia estar intercalando isso. Anotaram isso, galera? Beleza? Lembrando, essa live não vai ficar aqui, tá? Ela vai pro YouTube. Como é que eu faria isso no jiu-jitsu, né? Como que eu poderia estar trabalhando isso no jiu-jitsu? Aí, galera, eu posso pegar tanto a repetição de técnica, tá? Então eu posso escolher uma técnica e fazer o mesmo sistema de musculação, só que com técnica, né? Bota, sei lá, tirando o outro do chão, fazendo uma entrada, um golpe, tirando o outro do chão. Seu inage, que dá para tirar e colocar ali rápido, né? Então, você pode estar fazendo isso 15 repetições. Solta o colega, relaxa, sei lá, 5 segundos, 10 segundos, volta, tenta mais 15. Vai chegar uma hora que ele não aguenta mais, beleza? E aí, você também vai ter aí uma produção alta de lactato, ok? Uma outra forma são os drills, que infelizmente as pessoas utilizam, né? Até anotei hoje aqui, eu vou fazer uma postagem sobre os drills. Como que os drills estão atrapalhando o condicionamento. Vai achar estranho, né? Mas quando eu explicar vai fazer todo sentido. Mas eu vou fazer esse post depois, mais pra frente. O que acontece com o drill, né? Você vai marcar, lembra? Eu falei que tem que ter um tempo razoável. Então marca 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio de drill, por exemplo. E manda o aluno ou você fazer na maior intensidade possível. E aí quando você faz nessa maior intensidade possível, né, vai chegar uma hora que a musculatura vai falhar. Não para, continua. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, não para, continua, né? Vai fazendo até não aguentar, até a falha, como botou aí o Máximo. Beleza? E aí, isso vai dar garantia que você produziu o máximo de acidose possível ali na musculatura. E aí, esse tipo de treino causa uma dor absurda depois, tá? É uma sensação,
Por isso que os treinos têm que ser planejados, né? Então, quando você faz esse tipo de treino do seu aluno, que você traz ele no máximo, expõe ele ao máximo da acidose, o nível inflamatório, né? O nível de inflamação muscular é muito alto. No outro dia, dependendo de como você treinou, você vai aguentar nem encostar na musculatura dele. Então, é um tipo de treino que você tem que tomar muito cuidado quando que você vai colocar na sua planilha, tá? Tomar muito cuidado para que você não invente esse treino, por exemplo, na semana de uma competição. Que o estresse no organismo do aluno vai ser tão alto que, inicialmente, ao invés dele ganhar condicionamento, ele perde, que é natural, tá tudo inflamado, né? Então, ele vai perder condicionamento. Então, cuidado com isso, beleza? Isso é uma dica de ouro. Anota aí essa. Porque às vezes a pessoa acha que é só treinar que ela melhora e não é bem assim. Então, isso tem um tempo. E quando você vai treinar a acidose nesse nível, por exemplo, né? Principalmente quando é muito local na musculação, por exemplo, que é muito local, você vai ter um estresse muito alto. Aí, Márcio, não é nem dias de descanso. Depende do contexto do seu aluno, tá? Ou o seu. Por quê? Pensa comigo aqui, tá? Não é, vou treinar uma capacidade física. Não é bem assim, tá? Quando que eu vou treinar uma capacidade física. Essa capacidade física, ela tem que estar bem encaixada como uma peça de quebra-cabeça. Depois dela vai vir outra. Antes dela veio alguma. E isso tudo tem que estar muito bem organizado, tá? Você vai entender o que é a capacidade física, mas ela não pode estar solta no teu treinamento, tá? Mas sim, o que eu posso adiantar, nesse nível, ela tem que estar ou na primeira ou na segunda fase, assim. O método 7, por exemplo, eu divido em 4 fases, né? E esse tipo de estresse tão alto assim, ele tá... não de jiu-jitsu, tá? O jiu-jitsu, ele entra de outras formas mais vezes. O que é na aula de jiu-jitsu. Agora, o de musculação, ele tem que estar numa fase diferenciada. Tá? Bem antes aí. Na primeira ou na segunda fase. Como eu falei, o método 7 eu divido em 4 fases. Então, normalmente ele vai entrar na segunda. Salvo algumas situações muito específicas de um caso específico de alguém, ele vai flutuar para um outro momento. Mas ele tem uma lógica para estar flutuando na planilha desse jeito, tá? Mas no geral, como eu divido em 4 fases, normalmente vai vir na segunda fase. Quem treina comigo já deve estar acostumado com esse tipo de sistema, beleza? E aí, a gente dá em média de 48 a 72 horas para aquela musculatura sofrer esse tipo de estresse de novo, ok? Porém, né, dependendo de como tiver estruturada ali tua planilha de treino, às vezes você vai fazer uma vez só na semana e vai voltar a fazer só na outra semana. Porque depende se tem outra capacidade física sendo trabalhada ao mesmo tempo. Tranquilo? Que aí também é uma questão um pouquinho mais profunda para falar, que depende aí eu teria que falar de outras capacidades físicas para falar quais que combinariam. Mas basicamente é isso. No jiu-jitsu, né? Usar os drills, galera, com tempos de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio. É excelente. Lúcio, eu posso usar luta? Claro, pode usar um rola. Meus alunos aí fazem rolas de 1 minuto direto, né? 1 por 1, 1 por 2, 2 por 1, 2 por 30, 2 por 2, 2 por 3. São tempos que eu utilizo muito nas minhas aulas de jiu-jitsu, né? E aí, claro, se eu estou na fase de treinar com maior característica disso, isso vai acontecer mais vezes na minha semana. Se eu não estou na fase de treinar isso, se eu só estou usando como um ponto ali de recordação do organismo, às vezes eu utilizo uma vez só na semana. Tranquilo? Foi, galera? Anota isso, que isso é fundamental. Anota mais uma dica aí pra gente. Mais uma dica de ouro. Já dei uma, hein? Anotaram? Na verdade foram 2, né? Mais uma dica de ouro aí.
Um método muito legal que você pode usar quando você está utilizando o peso do próprio corpo, por exemplo, que você vai utilizar muito no jiu-jitsu, você pode utilizar como uma técnica, né? E você pode utilizar, por exemplo, Lúcio, eu não malho na academia, eu malho em casa, eu vou utilizar só o peso do meu corpo mesmo para fazer o exercício. Um método muito legal que você pode estar utilizando, que aí vai ser para ficar o máximo de tempo possível ali em atividade, é pegar e fazer assim, ó, faz o máximo que você aguentar, tá? Faz o máximo que você aguentar. Flexão, por exemplo, fez o máximo, conta 10, 15 segundos, vai de novo no teu máximo. Conta 10, vai de novo no teu máximo. Até, por exemplo, suponhamos que o teu máximo foi 20 repetições, tá? Foi o teu máximo. Descansou 10, 15 segundos, vai fazer de novo, você vai repetir até não conseguir fazer um terço dessas repetições. Então, botar aí 20 até, mas você não aguentar fazer 7. Dá mais ou menos um terço aí. Beleza? Então, pede de novo, olha a dica. Você mandou o cara fazer o máximo, ou você fez o máximo, tá? E aí você vai dar intervalos de 10 ou 15 segundos. Quanto mais treinado a pessoa, menor esse intervalo, né? E aí, suponhamos que na segunda vez que você fez ali, descansou 10 segundos, por exemplo, você fez 18. Aí descansou 10 segundos, fez 15. Descansou 10 segundos, fez 10. Descansou 10 segundos, fez 10 de novo. Descansou 10 segundos, fez 7. Opa, continua. Descansou 10 segundos, de novo fez 7. Continua. Descansou 10 segundos, fez 6. Parou. Você não está conseguindo fazer um terço da primeira que você fez. Nesse momento, tua musculatura tá gritando horrores, tá? Tua musculatura tá no limite máximo ali. Então, com certeza, você tá no nível de acidose absurdo para aquela musculatura. Tranquilo? Beleza? Anotaram essa dica? Dica de ouro, hein? Alguma pergunta, galera? E essa dica que eu dei desse método de treino, eu uso muito com meus alunos. E aí você não vai ver essa em qualquer lugar não, hein? Galera, tranquilo? Estão por aí ainda? Perguntas? Se tiver pergunta, coloca aí, que aí eu respondo aqui. Sabe bem como é que é, né, Júlio? Sofre muito com isso, né? Então, o mais importante, né? Vocês que acompanham minha live, vocês que veem os meus vídeos, né? No YouTube, aqui no Instagram, as postagens. Tudo que eu falo, galera, não é o que eu aprendi na faculdade, tá? É o que eu aprendi na faculdade e testei. Porque tem coisa que eu testei que não serviu pra nada e eu não uso, beleza? Então, tudo que eu falo, o Júlio acabou de botar aí, é um aluno meu e sofre isso no dia a dia, né? Então não é um achismo, galera, é o que eu faço de fato. Então não vou ficar aqui falando, isso é legal porque eu acho, me falaram na faculdade que é maneiro. Não. É o que eu passo para os meus alunos. Detalhe, e que eu faço comigo também. Eu também treino. Eu também treino com os meus alunos, eu também faço meus treinos, né? Inclusive o método 7 surgiu inicialmente para eu conseguir treinar. E aí, depois do método 7, quando eu vi que começou a dar certo comigo, eu comecei a colocar para os meus alunos. E aí eu comecei a ver resultado e eu comecei a expandir isso. E depois transformei o método 7 em curso, né? As minhas consultorias são todas baseadas no método 7. Então não é um achismo, vai aí e faz, que o livro disse que dá certo. Isso aqui, são livros de estudo e tal. Isso de nada adianta se não for testado na prática. Um maluco lá tem uma ideia, faz um artigo que infelizmente, né? Infelizmente existe artigo que é tendencioso, e aí o cara vai e faz um artigo tendencioso que tem como manipular alguns resultados. É só você manipular os dados, então você acaba manipulando o resultado. E aí, o que acontece? O cara vai lá, nunca treinou na vida, acha que o negócio dá certo e acaba colocando para os outros fazer e nunca fez. Exemplos de drills que eu uso nessa situação, por exemplo, cara, é porque drill é muito particular
Porque, assim, não tem lógica eu fazer drill de berimbolo, por exemplo. Eu não faço berimbolo, não é meu jogo. Então o drill é muito pessoal, o método é esse. A técnica que você vai utilizar, você que utiliza, porque é o que o cara usa, beleza? Aí eu não gosto de me prender a técnica não, que vai parecer, aquilo ali funciona. Não, não. Se o cara não utiliza, não funciona. Eu posso fazer um drill para tentar chegar na acidose de berimbolo, não vai me servir para nada, porque não é o meu jogo, beleza? Perguntas faz na interrogação, por gentileza. Obrigado. Tem umas grandonas aqui que... Deixa eu só ver essa aqui. Tive um rompimento de bíceps e fiz uma cirurgia em fevereiro. Estou retornando para o jiu-jitsu e para o judô. Qual o seu conselho? Voltar à performance anterior. Esse método pode ser efetivo? Quem é que está falando? Barreto. Então, olha só. Se você teve um rompimento de bíceps, que é uma coisa bem puxada, e aí tem alguns quesitos que, né, possivelmente você exagerou em algum momento. O rompimento de bíceps é uma coisa que às vezes acontece com alguns atletas, mas depende de umas questões muito específicas, tá? O que tem que acontecer aí você tem que ter uma base de treino para preparar o teu organismo, para testar alguns movimentos e lá na frente você chegar ao rendimento total. Mas, por exemplo, você tem limitações, não sei quanto tempo você parou. Se você não fez nada para o seu tronco, abdominal, agachamento, dá para você fazer, porque o problema foi no bíceps, né? Cadeira extensora, mesa flexora e tal. Se você não fez nada disso, você tem um problemão no corpo todo. Se você fez isso, tá? Você tem um problema parcial, que é só uma parte do corpo, que é muito mais fácil de lidar com isso. Porém, independente se fez ou não fez, começando de agora tem como restaurar isso. Porém, eu te aconselho a procurar um profissional, né? Se você tiver segurança aí perto de você no profissional que está contigo, converse com esse profissional, procure esse profissional que ele vai te ajudar, profissional que entenda aí a luta, que entenda o que você está passando, vai te ajudar muito. Se você não tem ninguém aí que você confie, se você confia aqui no Tio Lúcio, pode mandar uma mensagem direct, de repente a gente fecha um serviço aí, e aí eu posso te ajudar com o meu serviço de consultoria. Porém, né, se for uma pergunta pontual ou uma coisa, pode perguntar que eu te respondo também de boa. O que eu não posso fazer tipo assim, dar uma consultoria de fato, né, que aí exigiria outro tipo de desprendimento, tá? Treino recuperativo precisa ser nos dias seguintes para a recuperação ou depende? Depende de como você tiver com o cara. Por exemplo, se estiver dando um microciclo de choque, por exemplo, vai estar trabalhando ele na mais alta intensidade, às vezes o treino de resistência, dependendo do nível do atleta, esse treino de resistência aí vai ser o recuperativo de outro treino. Entende como é que é meio complexo? Então, agora, se estiver no microciclo onde a resistência é o foco total e ela vai ser o máximo, a maior intensidade possível, no outro dia você dá um treino de equilíbrio, de coordenação, por exemplo, focando baixa intensidade, você está no recuperativo. Ou treinos longos também, tá? Eu não comentei aqui, né? Mas o que eu falei só da parte da acidose direto. Mas eu tenho treinos preparativos para isso. Que eu falei que a acidose entra na minha segunda. Eu falei que eu divido em 4 fases, né? Falei que a acidose entra na segunda. Porque na primeira entra um outro tipo de treinamento que cria estruturas para depois eu trabalhar a acidose com mais eficiência e eficácia. Beleza? Então, tem toda uma estrutura de treino. Lembra que eu falei? Tem uma planilha para você pensar nela. Mestrão, como combinar a musculação com treino de jiu-jitsu? Então, cara, eu particularmente, Lúcio, tá? Eu gosto muito, e a maioria dos atletas que eu acompanho, eu converso para que eles malhem apenas 3 ou 4 vezes no máximo, ok? Porque eu acredito, né? O que eu penso do treinamento é a musculação dando base para o jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu tem que acontecer mais vezes no organismo do meu aluno. Então, normalmente, eu tento
conversar com o meu aluno, eu converso com ele e mostro para ele o benefício. A maioria da galera que malha todo dia e começa a fazer isso, que começa a diminuir para dar ênfase ao jiu-jitsu, começa a perceber uma mudança radical aí no condicionamento, porque percebe o quanto que passa a evoluir mais. E aí, claro, se eu tenho 3 vezes para montar um treino, é um treino para 3 vezes na semana, é um treino, botar assim, nível tio Lúcio, né? Não é um treino marotinho, não. É um treino bem intenso mesmo. Mas tá dentro do pacote aí, tá dentro do que a gente programou. Então eu aconselho treinar 3 vezes na semana a parte física e 5, 6 vezes na semana o jiu-jitsu, dependendo do nível do atleta, ok? Pode treinar mais vezes, Lúcio? Pode, mas aí diminui-se a intensidade do treino físico, porque o cara vai ficar a semana toda no treino. E aí é uma outra configuração. Casos são casos, cada caso é um caso, tá? Às vezes o cara tem um tempo mínimo de... como é que fala? Para treinar, e aí a gente organiza o tempo dele organiza o treino dentro do tempo que ele tem, e vai dar um treino que vai ter que treinar a semana toda. E é um caso muito particular. Existe o ideal e existe a realidade. Eu tenho um ideal de treino na minha cabeça baseado na minha vivência, na minha experiência e no meu conhecimento. Porém, às vezes isso não vai se enquadrar do jeito que eu penso de fato na realidade do meu aluno. Aí eu pego o que eu sei e adapto para a realidade dele da melhor forma possível para a gente ter resultados, beleza? Mas a obrigação de se adequar à realidade do aluno é minha. O aluno tem que se adequar à minha realidade. O professor vai ter que se adequar à realidade do aluno para poder colocar o treinamento de forma que o organismo dele consiga, né, aproveitar o treinamento e colher frutos do treinamento. E aí, galera, queria agradecer, né, todo mundo aqui, já tem 1 hora e 3 minutos aí a gente aqui, e falar que se você gosta do meu trabalho, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do que eu tenho proposto aqui nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Sparco, quanto lá no grupo do Telegram, quanto no YouTube, se você gosta do que está acontecendo aí, né, compartilhe os meus vídeos, compartilhe os meus posts, curte, comenta. Isso vai fazer com que esses algoritmos aí das redes sociais, eles entendam que o meu conteúdo é relevante para alguém e ele vai tentar mostrar para mais pessoas como você, por exemplo. Beleza? E aí, galera, isso vai me ajudar muito, né? E aí eu fico bastante grato. Tranquilo? E se você entende, de repente, pô, Lúcio, eu queria algo a mais, eu queria um seu serviço, entra em contato comigo, né? Que aí você, de repente, a gente pode fazer uma consultoria comigo, né? Que é uma possibilidade. Tanto consultoria de atleta, galera, como consultoria de professores também. Tem professores que me procuram para eu planejar a aula deles também. Isso também acontece. É um tipo de consultoria que eu presto também, justamente nessa parte de condicionamento, tá? Ou, se você é professor e quer fazer um dos meus cursos, também pode. E aí entra em contato, que eu tenho os cursos que vão te ajudar no dia a dia a entender isso que eu falei e muito mais do que isso. Beleza, galera? Para fechar uma perguntinha aqui, e aí a gente fecha, beleza? Para o atleta que não gosta de musculação, é possível chegar nesses resultados só com o jiu-jitsu? Sim, tá? É possível chegar num alto nível com o jiu-jitsu. Porém, não com o jiu-jitsu que vocês treinam por aí. Infelizmente é a realidade. Por quê? Porque o jiu-jitsu que vocês fazem normalmente é só focado em rola, 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 técnico e rola, drill, técnico e rola. Tem como chegar no alto nível? Tem. Mas aí tem que se pensar no jiu-jitsu como uma estrutura para prevenir lesão, no jiu-jitsu como uma estrutura para gerar mobilidade, no jiu-jitsu como uma estrutura para gerar resistência, no jiu-jitsu como uma estrutura para gerar força, no jiu-jitsu como uma estrutura para gerar as capacidades físicas que você precisa e, né, e a parte técnica junto. E aí é um jiu-jitsu diferente. Não é um jiu-jitsu tecnicamente diferente, não. É uma estrutura de aula totalmente diferente. Mas tem como sim. Beleza? Tem como sim. Mas aí é um outro nível. Como diria os amiguinhos aí, outro patamar. Beleza? Mas tem como sim. Aí, galera, esse é o Arthur César, né? Que vai me fazer puxar pra guarda aí um dia na competição.
Puxar. Beleza, galera? O rei da laçada. Tem uns caras aí na internet que faz laçada, mas não como ele. Esse aí faz a laçada verdadeira. Ele, né? E os discípulos, né? Aí a gente tem aí o Batata também, que tá aí na linha do mestre. E eu comecei a fazer uma laçadazinha depois que ele deu um seminário lá na academia. Tá saindo, hein? Tá saindo. Às vezes só rola, nem técnica aí, ó. Que o Humberto falou. Ainda tem isso, né, Humberto? Ainda tem isso. Às vezes só rola, nem técnica. Infelizmente a gente ainda tem isso. Mas foi assim, tem que ter uma estrutura, mas tem como sim. Aos poucos, se você pegar aí os conteúdos que eu passo, você consegue. É o que eu falei assim, vai ter que investir seu tempo. Pô, Lúcio, eu gosto... Travou. Lúcio, eu gosto do seu conteúdo, mas... Lúcio, eu gosto do teu conteúdo, mas eu não tenho condições de pagar o teu curso. E aí, o que eu faço? Aí, já que você não pode investir dinheiro, né? Não pode fazer esse investimento, invista seu tempo. Vai no YouTube, né? Quem tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, clica em lives, assiste as lives, galera. Bota lá enquanto está fazendo alguma coisa, vai escutando, vai chamou a atenção, anota, né? Ou senta mesmo e anota. Vai Então, se você for na playlist lives, vai ter várias lives, muito conteúdo mesmo. Vai na playlist de conteúdos, tem muito conteúdo ali, beleza? Dá uma passada no Instagram, tem vários... Ó, postei um ontem que bombou aí, né? A galera participou, que maneiro. E foi um conteúdo aí muito legal. Que eu falei sobre não correr para perder peso para competição e expliquei ali o porquê num carrosselzinho ali. Beleza? E vão ter outros conteúdos como esse. Então, galera, vou fechar aqui, tenho que fechar. Obrigado aí. Boa noite. Essa live não vai ficar no Instagram. Beleza? Boa noite.